Fala pessoal, tudo bem com vocês? É hoje, Marcelo Paz desembarca em São Paulo e já começou a trabalhar, mas agora de uma forma presencial. E o primeiro desafio do ano, você sabe qual é, né? Vou te contar nesse vídeo. E o Transferban, como anda? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, o ano já começou e neste sábado, dia 3 de janeiro, já acontece a reapresentação do elenco. Foi muito rápido, né? Olha, a gente cobra esses caras o ano inteiro, tô até com dó, viu? A gente sabe, tem a folga não, férias, né, que aconteceu na metade do ano com a Copa do Mundo de Clubes, então você dá uma parte das férias na metade do ano agora e depois no final da temporada, uma temporada que do Corinthians foi esticada, né, até o dia 21 de dezembro, outras equipes terminaram ali pelo dia 7 com o término do Campeonato Brasileiro, mas Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Fluminense estavam envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil, esticaram um pouquinho. Mas, por exemplo, equipes que disputaram a Copa do Mundo de Clubes também acabaram não conseguindo dar férias para os seus atletas, enquanto que o Corinthians, por exemplo, conseguiu por não estar na competição. E aí emenda, né, o calendário e na metade do ano, durante a Copa do Mundo, não para aqueles que forem convocados, mas o restante terá uma parte das férias também computada, são 40 dias praticamente, né? A gente está falando de uma Copa do Mundo a maior da história, com 48 seleções, então vai dar para compensar essas férias. Mas, poxa, emendar uma temporada na outra não é fácil. Os caras já chegam nesse sábado e Marcelo Paz, o novo executivo de futebol, já chega hoje, sexta-feira. Ele mesmo me contou, chega o dia 2 e aí sim começa a trabalhar no CT Joaquim Grava à espera da delegação, né, do elenco de jogadores que chega no sábado e aí sim ele será apresentado juntamente a todos ali, né? Mas ele começa já a trabalhar efetivamente de forma presencial e tomar algumas definições, que a gente já sabe, né? Jogadores que encerraram o contrato, né, que ele precisa saber o que vai fazer, o mercado da janela de transferências, a questão do Transferban, a questão operacional. E aí preciso dizer para vocês que, inclusive, ele já fez 2 contratações, mas assim, contratações que acabaram saindo do CT Joaquim Grava, contratações mais administrativas, porque um profissional que é o Zeca, o José Carlos Freitas, ele vai para o Inter acompanhar o Fabinho Soldado, e o Hamilton Correia tá indo pro Cruzeiro, onde tá o Bruno Spindel, que era o cotado inicialmente para atuar no Corinthians. O Marcelo Paz contratou o Thiago Aires, um executivo de operações no Fortaleza, para ser uma espécie de braço direito dentro da área administrativa, junto ali com os departamentos jurídico, financeiro e tal. Ele vai precisar de pares, né, para trabalhar com ele. A gente sabe que a responsabilidade de um executivo de futebol num clube do tamanho do Corinthians ela é gigantesca, ainda mais se ele tiver que estar presente no vestiário no dia a dia. Então essa parte operacional ele vai obviamente ser o comandante, mas ele vai precisar de delegar funções, digamos assim, né? O Thiago Aires substitui o Zeca. E o Júlio Manso, que era supervisor lá no Fortaleza, ele chega para cuidar do setor de logística, ele substitui o Hamilton. Então o Júlio Manso e o Thiago Aires são os novos profissionais aí, contratados já pelo Marcelo para ajudar ele em todo o processo ali no comando do futebol do Corinthians. Tem outras questões aí que ele vai começar a resolver a partir de agora, que a gente vai começar a conhecer o trabalho do Marcelo e ele vai ter que aparecer de forma imediata porque o tempo corre, o Corinthians precisa se mexer, tem muitas questões a serem definidas e acho até que agiu rápido, né? O Fabinho foi lá pro Inter e tal, o Marcelo chegou já, começou a trabalhar em reuniões virtuais e agora chega de forma presencial. Eu preciso falar com vocês do primeiro desafio do ano que tem o Corinthians, que eu não tive tempo de falar. A Supercopa foi definida com data e local, 1º de fevereiro no Mané Garrincha. E o curioso disso tudo é porque a ideia da CBF inicialmente era abrir a temporada, dia 24 de janeiro, porque o Brasileirão começa dia 28, os estaduais agora dia 10 já, né? Mas como o Brasileirão, o calendário da CBF começa dia 28, a ideia era ter a Supercopa entre Corinthians e Flamengo, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, abrindo a temporada dia 24. Não foi possível, por uma questão de data, logística e tudo mais.
a partir do momento que o Brasileirão começar, o Brasileirão vai ser meio de semana e os estaduais no final de semana. Vai ser uma loucura, gente. Se preparem. Então, neste final de semana, 1º de fevereiro, por exemplo, o Corinthians teria um encontro com o Capivariano pelo Paulistão no dia 31, no sábado. Esse jogo vai ser remanejado, assim como o Flamengo, que enfrentaria a Portuguesa Carioca, também no sábado de 31. Esse jogo vai ser remanejado e os dois vão se enfrentar no Mané Garrincha, com ingressos destinados 50-50. A gente sabe que Brasília é um local em que os flamenguistas, né, costumam preencher bastante, né, o Mané Garrincha, ou seja, é um local em que o torcedor do Flamengo se faz presente, né, pela região em si. Brasília tem muitos torcedores do Flamengo, mas a gente sabe também que a Fiel é espalhada pelo Brasil da mesma maneira e que dá o seu jeito para aparecer. O Corinthians, tem uma informação, chegou a solicitar que o jogo fosse no Maracanã e o Flamengo não quis. Curioso, né? Não sei se pelo fato do Corinthians ter ganhado um título recente lá no próprio Maracanã, né? Mas enfim, o fato é que, sobre o Vasco da Gama, o fato é que agora contra o Flamengo, a gente sabe que a torcida do Corinthians, em menor número muitas vezes, ela consegue fazer um barulho absurdo. Vocês imaginem o Flamengo teoricamente jogando em casa num 50-50. E tendo aquele risco, né, de daqui a pouco, se você perde o título, meio que dar aquela carimbada no seu estádio. Não sei se foi por isso, tô só especulando. Mas é estranho, né, porque seria muito mais conveniente pro Flamengo jogar no Maracanã. Eles não quiseram, campo neutro, Mané Garrincha, 1º de fevereiro, data e local definidos aí pra Supercopa do Brasil. É o primeiro desafio do ano, do Marcelo Paz, do Corinthians, do Osmar Stabile, do Dorival Júnior, né, para começar a temporada com um título sobre o Flamengo de Felipe Luiz. Seria uma grande arrancada em termos de confiança para você começar o ano super bem. E acho até, não é passar pano não, mas eu acho que a perda de um título, dependendo de como acontecer, também não mancha a temporada, porque a gente tá falando de um título simbólico, né? Uma partida só, um jogo único, em que se você ganha, super valorizado, mas se você perde, né? Desde que você gere um enfrentamento, eu acho que tá dentro da normalidade. E vamos lá, o Flamengo é favorito pelo time que tem, elenco, por ser o campeão brasileiro, acho que estamos de acordo com isso. Isso não significa que o jogo já está decidido, né? Um jogo único, então, a gente sabe como o Corinthians cresce nessas situações. Mas estamos falando também de férias no meio do caminho. Então, de que maneira física também chegam os dois, tá? Não só o Corinthians. Chegam os dois times para essa disputa. E já vamos ter alguns jogos do Paulista ali antes disso e tal. Então, vai ser bacana observar. Vamos falar sobre o Transferban, que tem muita gente perguntando. O da FIFA, relacionado ao Félix Torres, Santos Laguna, 40 milhões de reais, o Corinthians quer pagar nos próximos dias, não definiu ainda, mas a gente já falou aqui que dia 5 abre a janela, segunda-feira, então até lá é bom que resolva. Se não resolver, não vai conseguir contratar. Então vai ter que resolver até segunda-feira. É mais uma missão. O Marcelo Paz não é bem a função dele, né? Mas como ele é o cara que também vai ter a função de contratar, é ele quem vai fazer pressão e o Corinthians não contratou um executivo desse porte para não contratar de novo, né? Então vai ter que resolver e agora tem dinheiro em caixa, mesmo com os problemas financeiros do clube, ganhou o dinheiro da Copa do Brasil, tem da Liga Forte União, que o Marcelo Paz é presidente inclusive, tem empréstimo entrando, então vai ter dinheiro para derrubar o Transferban. Só que tem o da CBF, que a gente já falou aqui nos últimos dias, não sei se vocês pegaram muito, mas sim, são 2 Transferbans. Tem o da FIFA e tem o da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, que por exemplo, a dívida com o Cuiabá, que está em 18 milhões de reais lá do Ranieri, mas tem outras dívidas com outros clubes. Esses clubes acionam a CBF reúne todos os credores do Corinthians lá, o valor total que o Corinthians tem de débitos é 76 milhões de reais. Esses 76 milhões de reais, o que a CBF faz com o Corinthians? Você vai me pagar então para que a gente tenha uma política da boa vizinhança aqui no futebol brasileiro. Você vai me pagar em 24 parcelas trimestrais com um determinado valor lá, 7 milhões, uma coisa assim. 24 parcelas trimestrais em 6 anos. Isso aí para um clube de futebol é muita mãe, tá? O que aconteceu? Nas 2 primeiras parcelas, o Corinthians simplesmente pagou com atraso.
Então, a primeira parcela vencia no dia tal lá, o Corinthians pagou depois. A CBF não gostou. Foi a segunda, deixou passar o prazo, foi lá e pagou de novo. Aí a CBF falou o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, eu já fui legal com você, eu já fiz aqui, pô, te dei uma prestação suavezinha pra você pagar, pra não ter problema, pros clubes aqui não ficarem me enchendo os pacová aqui, então o negócio é o seguinte, chega, pum, transfer ban. Enquanto vocês não mudarem a postura, vocês não podem registrar jogadores dentro das minhas competições aqui dentro da CBF. Foi isso que a CBF fez com o Corinthians. O Corinthians mostrou o comprovante, mas eu paguei. Sim, mas vocês estão pagando com atraso. Então, se vocês não demonstrarem que estão com outra postura de que vocês vão pagar bonitinho, não tem acordo. E aí, a informação que chega é que o Corinthians quer pagar antes do vencimento da terceira, que é no dia 17 de janeiro agora de 2026, para justamente sinalizar, ó, desculpa, o que aconteceu passou, ficou em 2025, a gente realmente atrasou e tal, mas ó, a terceira agora eu tô pagando antes, inclusive, derruba esse negócio aí para eu poder registrar jogadores na janela, vou derrubar o da FIFA também, tô pagando minhas contas, devo, não nego, pago quanto puder, tipo isso, é o que vai acontecer, o Corinthians quer fazer isso para tentar estabilizar essa questão com a CBF e aí depois tem que resolver a questão com a FIFA. É fácil, né, gente? Meu Deus do céu, 2026 chegou, ano novo, velhos problemas, mas pelo menos tem dinheiro em caixa para circular. O Corinthians não resolveu a vida dele, muito pelo contrário, mas tem dinheiro para girar, circular e projetar um ano que tem muita coisa, Supercopa, Libertadores, e aí? Vai contratar? Vai ter que contratar. E o Marcelo Paz vai ter muito trabalho pela frente. Nos próximos dias a gente vai detalhar muito mais aí o trabalho do novo executivo e projetar muito mais a temporada do Corinthians. Beleza? Passaram bem o ano novo? A virada de ano? Legal? Já começou, né? Tem jeito. Inscreva-se no canal, você que ainda não está inscrito, meu muito obrigado mais uma vez por todo o carinho da audiência. Deixa aquele like também que me ajuda e eu volto na próxima ou a qualquer momento. Valeu? Tchau, tchau.